E aí pessoal, tudo bom? Então, mandaram aqui um vídeo para eu reagir no Instagram. Disseram que ia combinar bem com o estilo dos vídeos que a gente vai começar a levar aqui. Bom, falar sobre geração Z, né, mano, é complicado. Parece que na nossa vez de viver a vida, o carro tá muito mais caro, casa tá inviável, ter uma família é só problema às vezes. E não é à toa que você vê hoje até muitos jovens parando de beber, parando de ir pra balada. E mesmo assim, voltando às igrejas, né? E mesmo assim ainda tá muito inviável viver uma vida normal no Brasil. Bom, a gente vai reagir a esse vídeo aqui e bora ver no que dá, né? Estava Play, eu simbora. pensativo por esses dias, refletindo sobre a ideia de ter uma família maior, filhos. Só que como a realidade atual tá bem complicada, e meu pai também não me orientou muito nessas questões. Você tem que tentar pegar o máximo de mulheres que der. Meu pai era complicado, teve uma época até que eu tentei trabalhar com ele como pintor, só que não deu muito certo. Seu burro! Burro! Seu idiota! Pô, Então essa busca por sabedoria e bons conselhos recorri a alguns anciões, pessoas com mais idade ainda e que provavelmente já passaram por esses mesmos receios que eu estou tendo. Abri meu coração e falei sobre os meus medos de como tudo está muito difícil. Hoje em dia os custos de uma família estão muito elevados. mano, pior coisa é fazer isso aqui, tá? Não aconselho vocês a abrirem a vida de vocês pra uma pessoa acima dos 50 anos, tá? Não recomendo. E observo essa dificuldade em amigos, familiares. As pessoas se chocam até indo comprar uma moto, uma casa. Principalmente em relação a dinheiro, em relação a trabalho. Porque eles vão sempre apontar que você é frouxo, que você sabe que você não se esforça e que na época deles eles venceram por causa do esforço. E a gente não sabe que não é bem assim, né? A gente é da geração Z, principalmente essa que é a, não sei se é a alfa, né? Pô, tem várias classificações, mas é o, na verdade é o detrimento das gerações anteriores, só isso, né? Uma casa, então nem se fala. O mundo está em conflito, várias notícias aí falando que tudo pode acabar de uma hora para outra. Então a gente está vivendo essa época de instabilidade, de incerteza, e às vezes pode ser que a gente não vai conseguir dar as melhores das condições para os nossos filhos. Depois de tantas indagações, o ancião se manifestou com toda a sua sabedoria e disse: "Ah, que frescura, hoje vocês têm tudo, tem internet, tem celular, tem o mundo inteiro aí pra vocês são fracos, mimados, preguiçosos." E eu fiquei ali refletindo, mas hoje temos o que exatamente? TikTok? Não é isso exatamente que a gente precisa pra criar um filho, eu acho, né? E esses mais antigos, eles nos deixaram o quê? Eles falam como se a gente estivesse num mundo lindo, maravilhoso, de arco-íris, mas o que a gente vê no dia a dia é criminalidade. Sei lá, que o Brasil fica entre os 10 países mais perigosos do... Nas alturas, os maiores Ah, mano, impostos olha lá, o Brasil terá o maior imposto do mundo, com IVA estimado em 28%. Tá, na época deles era assim também? do mundo, salário mínimo que não paga nem um aluguel de uma kitnet. E toda a tecnologia que a gente tem é só para nos vigiar e para trabalhar ganhando menos. Inclusive a tecnologia está nos substituindo também. E basicamente hoje a gente só trabalha e gasta nosso dinheiro com a gasolina do carro que a gente usa para ir trabalhar. É um ciclo completamente sem futuro. E a gente fala, né, que as coisas estão à fortuna. No sul, aqui uma casa de 80 metros quadrados e um conjunto habitacional bem afastado já está 350 mil reais. Isso com um salário de 1.600 dá 218 meses. Pô, que vergonha, né, cara? O salário mínimo do Brasil, no Brasil, não dá pra você viver. Pra quem tem carro, então, você pagou a gasolina, acabou. Nem, o rancho você não vai fazer completo se você pagar a gasolina. Então vamos voltar Pra aqui pro pagar, isso vídeo. assim, sem gastar nada, vivendo que nem um pé de abacate, só sol e água. E aí ele falou: "Ah, isso aí é tudo frescura. É que vocês só ficam aí curtindo a vida, só comendo pizza nos fins de semana, indo pra balada. Se vocês ficassem em casa quieto, trabalhando, vocês iam conseguir juntar esse dinheiro Pô, mais que é tudo que eu fico. Mano, eu não saio dessa cadeira, meu brother. também, que nem a gente conseguiu na nossa época." E não é como se a gente ficasse parado em casa economizando 50, 100 reais fosse adiantar em alguma coisa. Não vai ser esses 100 reais aí que vão virar 300 mil. E no fundo a gente sabe também que eles são bem mentirosos, que eles nunca lutaram com Saci Pererê e lobisomem de verdade. Eles são cheios de pagar de fodão, dizem que pegava a cidade inteira, que quase foram convocados para a seleção brasileira. Mas na realidade a gente sabe que eles só fizeram bobagens, gastavam dinheiro tudo com cachaça, droga, prostituta. Mas a gente ainda releva isso por respeito aos mais idosos. Só que aí chegar hoje e fingir que eles foram monges reclusos viverem em celibato também já é demais, né? É mau caratismo até. Além de não ser verdade isso sobre os jovens também. As baladas estão até fechando atualmente por falta. Porque as baladas estão morrendo e porque os millennials mudaram na noite, porque boates
porque boates fecharam no mundo todo e o que isso revela sobre o futuro do lazer. Atualmente, por falta de pessoas, e até as empresas de cerveja estão reclamando porque eles estão vendo declínio no consumo por causa dos jovens. Eu sei que tem muitos idosos que têm noção da realidade, que realmente começaram do zero, passaram dificuldades e aí eles são mais pé no chão, mas infelizmente não é a maioria. Geralmente esses antigos não entendem mais o mundo moderno porque eles são de uma época em que as coisas realmente eram das pessoas, não existia esse tanto de imposto, esse tanto de burocracia. Foi uma época de mais abundância, qualquer emprego era muito fácil de entrar, era só se apresentar em qualquer loja, qualquer departamento público estava precisando de gente, de trabalhadores, então era só o cara chegar ali, opa, estão precisando de um polícia aí, e já era contratado no mesmo dia, e hoje já é completamente diferente. Eles não conseguem entender esse mundo que eles mesmos criaram. Hoje tudo precisa de prova. Exatamente. Prova de processo seletivo. Para você virar um coveiro tem que saber geometria. Cara, processo seletivo no Brasil é tipo uma humilhação para você, cara. É uma humilhação, e não é só um, é mais de 30 processos seletivos você precisa passar e gastar dinheiro para no final nem ser selecionado. Ser selecionado vai ser o filho do funcionário lá, do gerente. Analítico. Que tem formados aí, sonhando em ganhar R$2.000 por mês, porque só um salário mínimo tá pouco. E mais da metade das pessoas que se formaram acham que estudar tanto não valeu a pena, estão virando Ubers. Enquanto nos anos 60, 70 o pessoal era analfabeto e conseguia vaga. E não porque eles eram gênios batalhadores, mas porque realmente era mais fácil. E não adianta a gente fingir que eles eram muito mais espertos do que a gente, porque não são, né? Até hoje a gente consegue ver que eles não podem olhar um golpe que eles já querem cair. Idosos são as pessoas mais fáceis de se enganar, igual a velha que achou que tava namorando o Brad Pitt lá. Eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, então eu tenho certeza que com ele eu falei. Caraca. Eu fico pensando, como é que uma pessoa assim conseguiu chegar na fase adulta ainda? Realmente o mundo era muito mais tranquilo. Até perguntei pra esse senhor. Porque assim, eles são inteligentes no mundo em que eles viviam, né? Hoje é o que a gente fala para os mais velhos, por exemplo, mexer no celular é tão fácil. Só que a gente cresceu mexendo no celular, fuçando. E como a gente tinha mais tempo, não tinha muita coisa para fazer, era o que a gente tinha assim de trabalho, entendeu? Era o que a gente se especializava em fazer, apertar o botão, mexer, postar vídeo, abrir o YouTube, escrever, achar, encontrar. Então, para eles, por mais que seja muito mais fácil, o processo de você aprender torna difícil. Então é isso que o mais velho ele não quer. Imagine agora a gente que está entrando aqui na fase das IAs. Eles não querem saber de mexer. Nem eu direito, às vezes quero parar o meu tempo de trabalho para poder estudar o cloud. Olha como é que o cloud code aí está avançando. Um monte de coisa aí para fazer. Tipo, isso parece que para mim é uma dor de cabeça, mas eu lembro que mexer no gerenciador de anúncios do Facebook também foi complicado, e hoje para mim é muito simples, né? Perguntei pra esse senhor, né, como é que você fez pra comprar a sua primeira casa? Aí ele disse, não, meu pai me deu um terreninho lá quando eu fiz 20 anos. Aí eu perguntei, né, quanto que você ganhou? Ganhei uns 30 hectares só, mas assim, não foi fácil, né, depois eu fui expandindo, eu tive sabedoria pra aumentar as fazendas e tudo mais. Tá, mas tá bom, mas quanto que vale esses 30 hectares aí? Hoje mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão de reais. E rapaz, então quer dizer que você começou a vida com 1,5 milhão de reais e hoje a gente começando com nada. É que somos os grandes covardes, os grandes bestas. Mas assim, não adianta, né, nem assim eles param para refletir. Eu sei que não foram todos, mas muitos desses que criticam hoje os jovens realmente receberam tudo no peito antigamente. E o mais estranho é que eles não passaram nada disso para frente. Eles criaram toda uma cultura nova, um outro modo de pensar, agir, totalmente desconectada das gerações anteriores. E isso foi o que quebrou tudo. Porque todas as gerações sempre pensaram no futuro, em orientar e fortalecer os filhos, ajudar eles a começarem. Até na natureza o objetivo é esse, né? Você garantir a vida da prole, da próxima geração. E no caso dos seres humanos, são muito mais complexos, deixar esse legado. Só que depois dos anos 60 tudo isso aí acabou. Um grande exemplo é se você for em lugares antigos, vai ver que existiam vários casarões, castelos, palácios. E por que tinha aqueles lugares tão grandes para 2 pessoas só? Não, é porque todo mundo morava ali. Era avô, pai, mãe, filho, neto, todo mundo junto, unido, se ajudando.
existiam negócios familiares, legado, profissões passadas de pai para filho, até por isso que veio nossos sobrenomes e tudo mais. O próprio conceito mesmo, família vivia se aplicava, com a princesa né? Isabel, Hoje, confiava mais nela é. do que nos governadores. E em famílias mais pobres isso daí também era bem comum. Aqui no sul a gente ainda consegue observar isso, é comum as pessoas morarem juntas, várias casas construídas no mesmo terreno, todo mundo sendo vizinho ali, comunitário. Só que depois que vieram os boomers, tudo isso aí ficou mal visto. Os filhos começaram a fazer 18 anos, os pais já chutavam a bunda, sai pra lá, vai caçar seu rumo, sem ajuda, orientação, nem nada. E a partir daí que surgiu essa cultura da individualidade. Para vocês entenderem melhor, tem essa tabela aí, e os boomers foram os que nasceram nos anos 40, 50. Então o pessoal que tem por volta dos 70, 80 anos hoje, mas tem... E ó, pessoal, passando aqui, tá? Alguns segundinhos só para apresentar o canal para vocês. Se inscreve, tá? Você que tá vendo esse vídeo aí, não deixe de se inscrever, curtir os vídeos, entendeu? Compartilhar também. Aqui é um ambiente pra gente trocar ideia. Tem alguma sugestão de vídeo? Envia aí, envia pra mim no Instagram, comenta alguma coisa e bora voltar pro vídeo. E os boomers foram os que nasceram nos anos 40, 50. Então o pessoal que tem... Geração perdida. Como assim? Geração silenciosa. Isso aqui tem que pesquisar, não tô manjando disso não. Baby Boomer. Daqui eu já conheço esse conceito mais ou menos, né? E essa galera aqui da frente. Essas de trás, pra mim tudo era desconhecido. Ah, tá aqui, ó. Geração Alpha e geração Beta, né? Putz. A Beta é a geração Z, né? De Alpha não tem nada, né? A Alpha ficou aqui atrás. Conceito aí da galera, né? Pô, mano, isso é um negócio que você vai explicar pra galera mais velha, eles não vão entender isso. Pra eles, ser humano é ser humano, só que a dificuldade, o modo como as coisas são feitas, as consequências, os resultados das gerações, os conflitos de cada um, isso tudo diferencia, cara. A gente vive hoje num Brasil que, mano, a infraestrutura tá do jeito que tá, os estudos, as escolas, o conhecimento está do jeito que tá, o mercado de trabalho, que é o que a gente vai falar bastante aqui nesse canal, tá do jeito que tá, e tudo isso é consequência, mano. Isso é consequência da política, isso é consequência do modo que a gente foi criado, de tudo que faltou para nós. Por exemplo, pô, Estados Unidos, você comparar também com outros países, né? As crianças já recebem um conhecimento mínimo, cara, mínimo, de inteligência emocional, de inteligência financeira, você saber guardar seu dinheiro, onde investir, quais são os melhores lugares, não só sobre saúde financeira, mas também, porra, saúde do seu corpo. Nos Estados Unidos, é claro que hoje eles lá, né, eles têm a cultura do fast food, mas nem por isso, mano, eles não são instruídos. Você vê os melhores atletas, eles vêm de lá. Então, tudo é uma questão de cultura, e cultura é uma coisa que a gente não tem no Brasil, cara. É uma cultura defasada, cara, dá pena, assim, gosto do Brasil, amo o conceito do Brasil, só que a forma como ele é mostrada para os outros países e para a gente mesmo, né? É desordem e regresso. Volta dos 70, 80 anos hoje, mas tem muitos de 60 que também pensam mais ou menos assim. Foi a geração que criou o individualismo, agora cada um se vira, foram maus exemplos para os filhos, trancaram toda a riqueza e foram a geração mais egoísta da história. Uma geração completamente materialista, acumuladora. Se você for ver hoje, os idosos guardam tudo, até escova de dente de 1980. Cara, isso é muito verdade. Você pega os filmes aí dos anos 2000, os anos 90, eles pensavam muito, cara, no materialismo, né? Você pega aquele Lobo de Wall Street, que a galera acha o máximo, né? Eu achava o máximo, assim, só pelos vídeos do TikTok. Mas depois que eu fui pesquisar o que é, da onde veio essa ideia, falei, cara, pelo amor de Deus, materialismo puro. E tá aqui, galera, pô, é um tema muito importante. Quem dera se mais adultos, mais pessoas assim, acima dos 40, pudessem ver um vídeo como esse e pensar diferente, né? Olhar assim para nossa geração e pensar numa solução. O que a gente pode contribuir agora para essa geração?
Entendeu? O que a gente pode fazer para eles saírem dessa? O que os donos de negócio hoje, que tem essa idade, 40, 50 anos, o que eles poderiam fazer para a gente se tornar pessoas melhores? Entendeu? Porque eles são os donos da parada, eles têm o dinheiro, eles que mandam, eles são os donos das big techs, das grandes empresas aí. Então, que tipo de olhar eles estão tendo para essa nova geração, entendeu? Porque são eles que vão nos formar. Só que qual que é a minha visão, pessoal, sobre hoje, né? A gente vai já encerrar esse vídeo. Olha, e não se esqueçam, tá? De ir lá no canal do Sincero SC. Tá com 119 mil inscritos. Boa qualidade, excepcional, né? A gente comentar e falar sobre um assunto como esse. Então se inscreve lá. Vou deixar o link aí nos comentários e também na descrição. Eu penso no seguinte, pessoal. A gente tá vivendo uma época cíclica. Então a gente tá na época em que, tá, por mais que você diga, não, tá tudo mais fácil, tem tecnologia, só que quanto mais fácil são as coisas, menos é a porta de entrada, a barreira de entrada, por exemplo, para mercado. Se você tem uma IA que qualquer pessoa pode usar, então vai ficar saturado. Por exemplo, marketing digital, qualquer pessoa pode entrar e vender um produto, um determinado produto, e então ele vai ficar saturado. É assim que funciona. Então a gente está vivendo essa época em que tudo é mais fácil, portanto os resultados não são para todo mundo. Então consequentemente a gente vive uma época muito difícil. E é aquele lance, se uma geração vive um tempo difícil, um tempo em que todo mundo é fraco, a gente vai viver um cenário. Se a gente vive em um tempo em que todo mundo é fraco emocionalmente, mentalmente, então isso vai corroborar para que os problemas sejam maiores, e os problemas maiores vão nos tornar mais fortes. Então acho que a gente vai passar ainda por essa transição, né? Eu acho que é uma oportunidade dessa geração Z, que já é basicamente adulta, né? Eu sou dos anos 2000. Então, não sei mais ou menos ali o início da geração Z, né? Eu não tenho o pensamento 100% da geração Z. Na verdade, eu bato muito nessa geração. Só que assim, eu entendo e compreendo, porque eu estou inserido também no mercado, eu estou inserido no que a gente realmente acredita, né? E a gente observa no tempo presente. Eu quero ser diferente, entendeu? Eu quero trabalhar, eu quero solucionar. Só que os adultos parece que eles não se prontificam a preparar o jovem, entendeu? Eles percebem que preparei 2, 3 jovens, não deu certo, portanto essa geração tá perdida. Pô, não é assim, né, também. Por isso que você vai ver, você não tem mais aquela escala do funcionário. Pô, o funcionário é X, é isso, e depois ele sobe para um cargo de gerente, depois para um cargo de executivo, e tem um plano ali de carreira. Não tem mais isso nas empresas, cara, porque eles não querem sair das suas vagas, tá? Estão ali no conforto, ou eles não veem, não encontraram essas pessoas. O fato é que tá uma bagunça. Então é isso, assista lá o vídeo inteiro, tem 22 minutos de pura informação. E a gente fica por aqui, não se esquece de inscrever e ficar sempre atento para os próximos vídeos. Bora!